falar da síndrome de Moisés? Que Moisés tem uma síndrome? Não. Claro que isso são interpretações, são os jogos de palavras que a gente faz. Então, nós vamos trabalhar e falar agora da síndrome de Moisés para entender um pouquinho o que nós vamos fazer na nossa vida, mas eu vou passar um pouco mais rápido na história, porque vocês já falaram praticamente tudo que a gente ia falar na história, a gente conversou ali com os depoimentos de vocês. Toda essa descoberta do transgeracional, das repetições que nós falamos ali, nós vamos encontrar na síndrome de Moisés. Para entender a síndrome de Moisés, a gente precisa entender o contexto que Moisés nasce. E não é só o contexto da vida de Moisés que importa, importa também o contexto da nossa vida. E a gente não leva isso em conta, né? O ano que nós nascemos, o contexto político que nós nascemos, o contexto social da nossa família, como estavam os nossos pais, como estavam a vida deles, as expectativas dos nossos pais, tudo isso vai influenciar de uma forma ou de outra na sua vida, na sua missão, naquilo que você veio para ser, naquilo que você veio para realizar nesse mundo, tem essa característica. E a história de Moisés ajuda a gente a entender muitas coisas dos nossos traumas, muitas coisas das nossas vivências. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dessa síndrome de Moisés é o contexto que Moisés nasce. Então, Moisés ele nasce entre dois medos. Então, existe um medo, que é o medo do faraó, que é o medo de que a população hebreia cresça e tome o reino. Qualquer semelhança com o momento político atual é mera coincidência, viu, gente? Só para vocês saberem. Então, nasce num contexto onde o faraó percebe que o povo de Deus pode descobrir a força e tomar o reino. Mas tem o medo da mãe de Moisés, que é o medo de perder o filho, que é o medo de perder o bebê que ela está gerando. Então, são dois medos que estão sofrendo influência do mesmo drama político, do mesmo problema político. Começamos pelo medo do faraó. Tá? Então, nós vamos encontrar o faraó com medo do poder. E a grande queixa de faraó é: se o povo descobre a força que ele tem, eles são mais numerosos do que nós, e se eles descobrirem, eles podem tomar o reinado, eles podem tomar o trono do faraó. Então, o faraó se sente ameaçado pelo povo hebreu, ameaçado por esse povo escolhido de Deus para uma missão. Ele está sofrendo ali uma ameaça. E ele precisa encontrar uma solução para que esse povo não continue se multiplicando. Porque o drama é as mulheres hebreias, por conta do trabalho duro, por conta do trabalho esforçado, elas acabavam tendo mais resistência na hora do parto. Então, quando um parto se tornava complicado, as hebreias sobreviviam. Já não era a mesma coisa com as egípcias. Então, as egípcias tinham uma estrutura mais frágil, então era mais fácil que os bebês morressem quando o parto complicasse, quando não, as mulheres também morriam. Então, essa desigualdade, por conta também da saúde, né, das mulheres,
fez com que os hebreus crescessem em número muito maior que os egípcios. Ele tem uma brilhante ideia para resolver isso, controle de natalidade. E como que o faraó vai controlar a natalidade? O faraó vai controlar a natalidade matando todas as crianças abaixo de 2 anos de idade do sexo masculino. Então, começa-se a matança dos inocentes para um equilíbrio social. E isso é muito comum acontecer. Toda vez que um governo está em risco, ele vai fazer controle da sociedade. Ele vai diminuir essa população, porque um número de população X destrói qualquer reinado. Então, eles vão dar um jeito de diminuir essa população e sempre será com extermínio. Sempre vai ser com extermínio. Eles vão dar um jeito de exterminar. Por isso que eu digo, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu só estou retratando alguns milênios atrás. Né? Essa é a vida de Moisés, não nos misturemos com a história. É só a vida de Moisés. Então, quer dizer, eu estou aqui num contexto social onde a solução é destruir a família, é destruir o projeto de continuidade de uma das famílias.